E se eu te disser que um carro quebrado, um celular descarregado e um choro de criança num ônibus noturno podem mudar 2 vidas para sempre? Que uma faxineira exausta e um milionário perdido estão prestes a descobrir que o destino às vezes usa as situações mais improváveis para unir 2 almas? Uma história que vai te fazer acreditar que o amor verdadeiro não escolhe classe social, não liga para dinheiro e pode acontecer no lugar mais inesperado que você imaginar. Prepare-se, porque essa história irá mexer com cada fibra do seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O suor escorria pelas costas de Helena como um rio morno, grudando a blusa barata no corpo cansado que já não aguentava mais. Suas mãos calejadas pelo trabalho pesado tremiam ligeiramente, enquanto segurava a bolsa surrada contra o peito, protegendo os poucos trocados que sobraram depois de pagar o passe do ônibus. Esses míseros R$3,20, que eram tudo o que restava até o próximo pagamento, ainda a 1 semana de distância. O cheiro azedo do próprio suor misturava-se ao perfume barato que havia passado de manhã, agora quase imperceptível depois de 10 horas limpando escritórios de uma empresa que nem sabia direito o que fazia. Helena só sabia que lá dentro, homens de terno falavam de números que ela não conseguia nem imaginar, enquanto ela esfregava o chão que eles pisavam sem nem notar que ela existia. Gabriel dormia pesado em seus braços, o rostinho angelical contrastando com o peso que suas costas doloridas já não conseguiam mais carregar, sem gemer baixinho. O menino de 2 anos havia passado o dia inteiro na casa da dona Marlene, uma senhora de bom coração que cuidava dele por R$15 diários. R$15 que às vezes Helena não tinha, mas que a vizinha aceitava fiado, porque sabia que ela sempre dava um jeito de pagar. O ônibus balançava nas ruas esburacadas como um navio em mar revolto, cada solavanco fazendo Gabriel se mexer no colo dela e arrancando mais uma pontada nas costas em carne viva. Pela janela suja e embaçada, Helena via as luzes da cidade se espalhando como estrelas caídas na escuridão, cada uma representando uma vida, uma família, alguém chegando em casa depois de um dia de trabalho. A diferença é que a maioria dessas pessoas ia encontrar uma casa quentinha, geladeira cheia, cama confortável. Helena ia encontrar um apartamento gelado, onde o aquecedor estava quebrado há 2 meses. Ô moça! A voz grossa e irritada do motorista ecoou pelo ônibus como um tiro. Segura esse menino direito aí, tá ocupando o lugar dos outros passageiros, e aqui não é hotel para ninguém dormir não. O calor familiar da vergonha subiu pelo rosto de Helena, queimando as bochechas. Gabriel não estava atrapalhando ninguém, estava quietinho, dormindo como um anjo. Mas ela conhecia bem esse tipo de situação. Quando você é pobre, quando usa roupa simples, quando tem cara de quem trabalha pesado, qualquer coisa que você faz vira motivo de reclamação. Desculpa, ela murmurou, colocando Gabriel em seu colo, com força, tentando ocupar menos espaço. Criança tem que ficar no colo mesmo, mas tem limite, resmungou uma senhora gorda de vestido florido, balançando a cabeça em desaprovação. No meu tempo, mãe sabia educar filho. Não ficava largando criança fazer bagunça em transporte público. As palavras doeram mais que um tapa na cara. Helena baixou os olhos, engolindo aquela vergonha conhecida que subia pela garganta como bile amarga. Era sempre assim. Todo mundo sempre sabia melhor que ela como criar Gabriel, como se arrumar, como viver, como se ser pobre fosse um crime que ela havia escolhido cometer. Gabriel se mexeu no colo dela, abrindo os olhinhos escuros iguaizinhos aos dela, piscando devagar como fazem as crianças quando acordam confusas. Mamãe, ele murmurou com a voz rouca de sono, passando a mãozinha pequena pelo rosto dela. Sede. O coração de Helena se contraiu dolorosamente. Ele já havia bebido a última água que tinha trazido na bolsa. Já chegamos em casa, meu amor. Ela mentiu, passando a mão pelos cabelos suados do filho. Aguenta só mais um pouquinho. Mas Gabriel não conseguiu aguardar. A sede, o calor abafado do ônibus, a confusão de acordar num lugar estranho, tudo junto fez o menino começar a chorar. O choro de Gabriel ecoou pelo ônibus como uma sirene de emergência, agudo e desesperado, cortando o ar abafado. Todas as cabeças se viraram na direção deles, como girassóis seguindo o sol,
olhares carregados de irritação e julgamento, perfurando a pele de Helena como facas quentes. O menino estava cansado, com sede, confuso por acordar naquele ambiente barulhento. E Helena, por mais que tentasse, não conseguia fazer nada para aliviar o sofrimento dele. Cada soluço de Gabriel era como uma punhalada no coração dela. "Pelo amor de Deus!" gritou um homem de terno amarrotado, com a barriga esticando a camisa social e o rosto vermelho de raiva. "Não tem como calar essa criança, não? A gente está voltando do trabalho, quer sossego?" O bafo azedo de cerveja chegou até Helena quando ele se inclinou na direção dela, invadindo seu espaço como uma nuvem tóxica. "Tô tentando, senhor", Helena respondeu, a voz tremendo enquanto balançava Gabriel no colo. "Ele tá só cansado e com sede." "Cansado?" O homem riu com escárnio, fazendo outros passageiros rirem junto. "Criança mal-educada é que é. No meu tempo, mãe que se respeitava não deixava filho fazer essa baderna em público." As lágrimas queimaram os olhos de Helena, mas ela engoliu o choro porque não podia se dar ao luxo de desmoronar ali. Gabriel chorava cada vez mais alto, se debatendo no colo dela, e quanto mais ela tentava acalmá-lo, pior ficava. Era como se o mundo inteiro estivesse desabando em cima dela. "Moça, pelo amor de Deus!" O motorista berrou pelo retrovisor. "Ou você cala esse menino ou eu paro o ônibus aqui mesmo e vocês descem." O desespero tomou conta do peito de Helena como uma onda gelada. Ela estava a quilômetros de casa, no meio da noite, sem conhecer direito aquela região, com um filho pequeno no colo e sem dinheiro nem para um táxi. A ideia de ter que caminhar pela madrugada com Gabriel doente de cansaço fez seu estômago embrulhar de medo. "Por favor," ela implorou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. "Ele vai parar de chorar, eu prometo." Mas Gabriel não parava. Pelo contrário, parecia que a tensão no ar estava deixando ele ainda mais agitado. Helena começou a cantar baixinho, aquela música de ninar que sua mãe cantava, mas a voz saía trêmula, quebrada pela emoção. "Isso não tá funcionando," gritou uma mulher de cabelos tingidos. "Essa gente não sabe criar filho, eu te falo." "Que nojo, cara," murmurou um rapaz. "Por isso que eu não ando de ônibus." "Tinha que ter licença para ser mãe," comentou outro passageiro. Cada palavra era como um soco no estômago. Helena abraçou Gabriel mais forte, tentando criar uma barreira entre ele e toda aquela crueldade gratuita. O menino continuava chorando, e ela sentia que ia desmaiar de tanta vergonha e impotência. Foi quando uma voz diferente cortou o ar. Uma voz baixa, calma, gentil como uma brisa fresca. "Com licença." "Posso ajudar?" Helena levantou os olhos através das lágrimas e viu um homem se aproximando pelo corredor estreito do ônibus. Ele era completamente diferente de todos os outros. Alto, elegante, com roupas que mesmo na luz fraca, ela conseguia perceber que eram caras. O terno escuro parecia feito sob medida, a camisa branca impecável mesmo depois de horas do dia. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos dele, escuros, profundos, mas principalmente gentis, completamente diferentes dos olhares duros que havia encontrado naquela noite. Havia alguma coisa naqueles olhos que fez uma sensação estranha de alívio se espalhar pelo peito dela. Helena começou, mas Gabriel deu um berro ainda mais alto, se contorcendo no colo dela. "Por favor," o homem disse, estendendo as mãos na direção deles. "Eu cresci cuidando dos meus irmãos menores. Às vezes, quando estão muito agitadas assim, um colo diferente ajuda, quebra o ciclo de desespero." Helena hesitou. Toda a sua vida havia aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente homens bem vestidos que apareciam do nada. Mas Gabriel estava se debatendo tanto que ela mal conseguia segurá-lo, e os outros passageiros estavam ficando cada vez mais agressivos. "Tá bom," ela sussurrou finalmente, passando Gabriel para os braços do desconhecido. O homem pegou o menino com uma delicadeza que surpreendeu Helena. Suas mãos eram firmes, mas suaves, e ele ajeitou Gabriel contra o peito como se fosse natural. Começou a fazer um movimento de balanço bem devagar, ritmado, sussurrando alguma coisa no ouvido de Gabriel que ela não conseguiu escutar. Como num passe de mágica, o choro foi diminuindo. Gabriel parou de se debater, encostou a cabecinha no ombro forte do homem e soltou apenas alguns soluços baixinhos. Em poucos minutos, o menino estava dormindo novamente,
respirando calmo e profundo. Helena ficou olhando sem conseguir acreditar. Como era possível? Ela havia tentado de tudo e nada funcionava, mas esse estranho conseguiu acalmar Gabriel em questão de segundos. Como você fez isso? Ela perguntou, admiração transparecendo na voz. O homem sorriu e pela primeira vez na noite, Helena viu uma expressão realmente gentil vinda de alguém naquele ônibus. O segredo é não tentar forçar. Ele respondeu baixinho, continuando o movimento de balanço. Criança sente quando a gente está nervoso. Quanto mais a gente se desespera, mais eles ficam agitados. É como um eco. O que você sente, eles sentem multiplicado. Fazia todo sentido. Helena estava tão tensa que Gabriel deve ter sentido toda a sua angústia, criando um ciclo vicioso de desespero. O homem, por outro lado, estava completamente calmo, irradiando uma tranquilidade que passou para o menino. Obrigada, ela disse, e pela primeira vez em muito tempo, a palavra saiu diretamente do coração. Eu não sei o que teria feito se você não... Não precisa agradecer, ele interrompeu suavemente. Todo mundo merece uma ajuda de vez em quando. Uma onda de cansaço extremo passou pelo corpo de Helena. A tensão da situação, o alívio de ver Gabriel calmo o dia inteiro de trabalho pesado. Tudo isso junto fez suas pálpebras pesarem como chumbo. Você tá bem? O homem perguntou, notando como ela estava cambaleando. Só um pouco cansada. Ela mentiu, porque admitir exaustão total seria mostrar mais uma fraqueza. Mas o cansaço foi mais forte que sua vontade. Sem perceber direito o que estava acontecendo, Helena encostou a cabeça na janela fria do ônibus e, em segundos, estava dormindo profundamente pela primeira vez em semanas. Helena acordou com a sensação de que algo estava completamente diferente. Não estava mais encostada na janela gelada, mas sim apoiada em algo quente e confortável. Um perfume masculino caro misturado com o cheiro limpo de roupa bem cuidada. Percebeu que estava com a cabeça no ombro do homem que havia ajudado Gabriel e que ele havia colocado o casaco sobre ela como um cobertor. O tecido era macio e quentinho, e ela se sentia mais descansada do que há meses. O susto fez ela pular para trás, o rosto pegando fogo de vergonha. Meu Deus! Ela sussurrou, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. Desculpa, não sei o que deu em mim. Fica tranquila, ele disse com um sorriso calmo que chegava até os olhos. Você estava precisando descansar. Qualquer pessoa na sua situação estaria exausta. Helena olhou em volta e percebeu que o ônibus estava bem mais vazio. A maioria dos passageiros que havia reclamado já tinha descido, e os poucos que restavam estavam dormindo ou mexendo silenciosamente nos celulares. Gabriel continuava dormindo tranquilo nos braços do estranho. Há quanto tempo Ela começou, mortificada. Uns 40 minutos. Ele respondeu sem julgamento. Você deve ter tido um dia bem puxado. Um dia puxado era eufemismo. Helena havia acordado às 5 da manhã com Gabriel chorando. Teve que preparar mamadeira com leite diluído, porque o dinheiro estava curto. Deixou o menino com Dona Marlene, pegou 2 ônibus para o trabalho, limpou 3 andares sem parar e ainda tinha todas as tarefas domésticas esperando em casa. Obrigada, ela disse novamente, mas dessa vez a palavra veio carregada de significado diferente. Não era só gratidão pela ajuda com Gabriel, mas pelo fato de ele ter cuidado dela enquanto estava vulnerável. Qual é o seu nome? Ele perguntou baixinho. Helena, ela respondeu, hesitando antes de perguntar. E o seu? Rafael, ele disse pronunciando com carinho. O ônibus começou a diminuir a velocidade e Helena reconheceu as ruas familiares do seu bairro. Sua parada estava chegando e uma parte dela ficou genuinamente triste de ter que sair daquele casulo de segurança que Rafael havia criado. Essa é minha parada, ela disse, estendendo os braços para pegar Gabriel de volta. Rafael passou o menino com o mesmo cuidado de antes, ajeitando o casaco em volta dele. Gabriel nem se mexeu durante a transferência. Ele é um menino muito especial, Rafael disse, olhando para Gabriel com ternura genuína. E você é uma mãe incrível. Não deixe ninguém te convencer do contrário. As palavras atingiram Helena profundamente. Ninguém nunca havia dito isso para ela. Sempre escutava o contrário, que era muito nova para ser mãe, que não sabia criar filho direito. Ouvir alguém reconhecer seu esforço fez lágrimas queimarem seus olhos novamente.
Obrigada, ela sussurrou pela terceira vez. O ônibus parou, as portas se abriram e Helena se levantou devagar. Quando chegou na porta, se virou para olhar Rafael mais uma vez, querendo gravar na memória aquele momento de humanidade pura. Tchau, Rafael. Tchau, Helena, ele respondeu, e o jeito como falou o nome dela fez seu coração acelerar. Helena desceu e ficou na calçada rachada, vendo o veículo partir. Rafael acenou discretamente pela janela, e ela acenou de volta, uma mistura de gratidão e melancolia tomando conta do peito. Enquanto caminhava as 2 quadras até em casa, Gabriel dormindo em seus braços, Helena não conseguia tirar Rafael da cabeça. Tinha sido apenas um encontro casual. Provavelmente nunca mais ia vê-lo. Mas por alguns preciosos minutos, havia se sentido cuidada de um jeito que não acontecia há anos. O apartamento de Helena era do tipo que os anúncios chamam de compacto, um cômodo servindo de quarto e sala, uma cozinha-corredor e um banheiro minúsculo. As paredes tinham manchas marrons de umidade, e mesmo com as janelas abertas, o ar ficava abafado. Ela deitou Gabriel na cama de solteiro que dividiam, tirando o casaco de Rafael com cuidado extremo. O tecido era incrivelmente macio, com um cheiro masculino bom que ela nunca havia sentido. Completamente diferente do cheiro de cachaça dos homens que conhecia do bairro. Por um momento, ficou tentada a aspirar aquele perfume, mas se sentiu idiota e dobrou a peça com cuidado. A geladeira velha estava praticamente vazia. 2 fatias de pão endurecendo, resto de margarina, meio litro de leite que precisava durar até amanhã e uma banana meio passada. Helena contou as moedas. R$ 7,50. O suficiente para um pacote de macarrão e voltar a pé, economizando a passagem. Sentou na beira da cama olhando Gabriel dormir, o rostinho finalmente livre daquela preocupação que às vezes ela via nos olhos do menino. Crianças de 2 anos não deveriam ter preocupações, mas Gabriel parecia entender instintivamente que a vida deles estava sempre por um fio. O pai dele havia sumido quando soube da gravidez. Literalmente desaparecido, como se Helena e o bebê fossem um pesadelo do qual havia acordado. Não deixou nem telefone, nada. Simplesmente apagou da vida dela. Helena ficou sozinha para lidar com tudo. A gravidez difícil, o parto complicado, os primeiros meses com um recém-nascido prematuro sem ter ideia do que estava fazendo. Sua mãe havia morrido quando Gabriel tinha 1 ano e 2 meses. Câncer que se espalhou rápido, levando embora em 3 meses a única pessoa que realmente se importava com Helena. Desde então, era só ela e Gabriel contra o mundo, e às vezes parecia uma batalha que ela estava perdendo. O trabalho na empresa de limpeza mal pagava para sobreviver. Um salário mínimo por mês para limpar escritórios de pessoas que ganhavam isso em um dia. Helena esfregava chão, limpava banheiros, esvaziava lixeiras, e às vezes imaginava como seria ter uma vida sem se preocupar com dinheiro todo santo dia. Não sonhava com luxo, só queria ter certeza de que ia conseguir comprar comida para o Gabriel, pagar o aluguel em dia, talvez até comprar um brinquedo novo para ele. Levantou e foi até a janela. Em algum lugar da cidade, Rafael estava provavelmente chegando na casa dele. Uma casa grande, com certeza, com geladeira cheia e cama confortável. Ele havia sido gentil, havia tratado Gabriel com carinho, mas Helena sabia que era só um momento de bondade isolado. Pessoas como Rafael não faziam parte do mundo de pessoas como ela. Eles se cruzavam apenas em situações extraordinárias, mas depois cada um voltava para o seu universo. Mesmo assim, não conseguia parar de pensar nele. Na forma delicada como havia segurado Gabriel, na voz calma que usou para falar com ela, no cheiro do casaco que ainda estava impregnado na memória. Helena balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não podia se dar ao luxo de fantasiar sobre um homem que provavelmente já havia esquecido que ela existia. Tinha coisas mais importantes para se preocupar, como o fato de Gabriel estar tossindo há alguns dias. Deitou ao lado do filho, puxando o lençol sobre os dois. Gabriel se aconchegou contra ela automaticamente, e Helena sentiu aquela mistura familiar de amor infinito e responsabilidade esmagadora. Amanhã vai ser melhor, ela sussurrou no escuro, como fazia toda a noite. Mas sabia que amanhã seria apenas mais um dia da mesma luta.
Uma semana depois, Helena estava terminando o turno quando seu celular velho tocou. Era Dona Marlene, a voz mais preocupada que o normal. "Helena, querida", a mulher disse, "o Gabriel está com febre. Começou agora há pouco, e ele está meio molinho." O sangue de Helena gelou. Febre em criança pequena sempre a apavorava, ainda mais porque Gabriel havia nascido prematuro e sempre teve o sistema imunológico mais frágil. "Quantos graus?" ela perguntou, já correndo para os vestiários. "Não tenho termômetro, mas está quentinho, e meio sem energia." Helena nem esperou a vizinha terminar. Trocou de roupa em tempo recorde, nem se importando em sair 15 minutos antes do horário. Gabriel em primeiro lugar sempre. Correu para a parada com o coração disparado, 1000 pensamentos ruins passando pela cabeça. E se fosse algo sério? Gabriel já havia tido pneumonia quando bebê. O ônibus demorou eternidade para chegar. Quando finalmente entrou, estava tão nervosa que mal conseguia ficar parada. Ficou olhando pela janela, contando os pontos. Foi durante essa corrida desesperada que viu uma cena que fez seu coração quase parar. Na marginal, um carro importado estava parado no acostamento com o capô aberto, fumaça branca saindo do motor. Um homem de terno estava ao lado, falando no celular com gestos de irritação. Mesmo de longe, Helena reconheceu a silhueta. Era Rafael. O ônibus passou devagar por causa do trânsito, e ela teve tempo de ver tudo. Rafael estava claramente nervoso, passando a mão pelos cabelos, olhando para o carro com uma expressão de frustração que ela conhecia bem. Por um momento, pensou em descer e oferecer ajuda. Afinal, Rafael havia ajudado ela quando precisou. Mas lembrou de Gabriel com febre esperando, e além disso, o que uma faxineira poderia fazer para ajudar um homem rico com um carro quebrado? Mas a imagem ficou gravada na mente. Rafael ali sozinho, parecendo tão vulnerável quanto qualquer pessoa quando as coisas dão errado. Rico ou pobre, todo mundo fica perdido quando as circunstâncias fogem do controle. Quando chegou na casa de Dona Marlene, Gabriel estava realmente morno e desanimado, deitado no sofá como um bonequinho de pano. A febre não era muito alta, mas era perceptível. "Mamãe", Gabriel murmurou quando a viu. "Todo dói." "Eu sei, meu amor", Helena respondeu, pegando o filho no colo. "Mas vai passar. Mamãe vai cuidar de você direitinho." Agradeceu Dona Marlene e correu para casa. Deu banho morno nele, cantou suas músicas favoritas, deu remédio para abaixar a febre, fez chá de camomila e ficou a noite toda acordada, medindo a temperatura com a mão porque não tinha termômetro. A febre oscilava e Helena se sentia completamente impotente. Queria poder levar ele no melhor hospital, pagar pelos melhores médicos, mas a realidade era que nem dinheiro para um termômetro ela tinha. De madrugada, quando Gabriel finalmente adormeceu com a respiração mais tranquila, Helena se permitiu pensar em Rafael novamente. Será que havia conseguido resolver o problema? Será que estava tudo bem? Era estranho se preocupar com alguém que mal conhecia, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem dele ali sozinho, com o mesmo ar de desamparo que ela conhecia tão bem. Na manhã seguinte, Gabriel acordou sem febre e mais animado, brincando com os carrinhos de plástico. Helena respirou aliviada e o deixou com Dona Marlene antes de ir trabalhar, ainda pensando na imagem de Rafael com o carro quebrado na véspera. A empresa onde Helena trabalhava ficava num prédio comercial de vidro espelhado no centro da cidade. Ela chegava cedo, antes dos escritórios abrirem, para limpar com calma e sair antes do movimento começar. Estava terminando a limpeza do 12º andar quando escutou vozes no corredor. Era seu supervisor, seu Joaquim, conversando numa voz especialmente bajuladora. "Por aqui, doutor Rafael." Seu Joaquim dizia com reverência exagerada. "O senhor vai ver que nossa empresa oferece serviços de primeira qualidade." Helena quase derrubou o balde quando escutou o nome. Rafael? Seria possível? Seu coração disparou e ela ficou paralisada atrás da porta do escritório que estava limpando. "Excelente." Uma voz masculina respondeu, e Helena teve certeza de que era ele. "Estou procurando uma empresa de limpeza confiável para os meus escritórios." A anterior não estava atendendo expectativas. Os passos se aproximaram. Helena olhou em volta, desesperada, procurando uma saída. Não queria que Rafael a visse assim, uniformizada no meio dos produtos de limpeza com cheiro forte. A humilhação seria completa. Ele descobriria exatamente o que ela era,
uma faxineira que limpava o chão que pessoas como ele pisavam, mas não havia para onde correr. A porta se abriu, e seu Joaquim entrou com Rafael atrás, apontando para as janelas limpas, como se fossem obras de arte. Aqui é um dos nossos ambientes modelo, seu Joaquim explicava, sem notar Helena no canto. Como o senhor pode ver, fica sempre impecável. Foi quando Rafael viu Helena. Os olhos dele se arregalaram de surpresa genuína, e por um momento ele ficou sem palavras, apenas olhando para ela. Helena sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. De todas as formas que tinha imaginado reencontrar Rafael, essa era a pior possível. Helena, Rafael disse baixinho, ignorando completamente seu Joaquim. O senhor conhece nossa funcionária? Seu Joaquim perguntou, fazendo cara de desaprovação por ela não ter cumprimentado o cliente importante. Conhecemos, Rafael respondeu, sem tirar os olhos de Helena. Nos encontramos recentemente. Helena estava mortificada. Queria que a terra se abrisse. Estava ali, com roupas de trabalho baratas, no meio dos produtos de limpeza, com as mãos ainda molhadas de água sanitária. A diferença entre os mundos deles nunca tinha sido tão óbvia. Bom dia, ela conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Bom dia, Rafael respondeu, e havia alguma coisa na voz que ela não conseguia identificar. Não era nojo nem desprezo, era mais como surpresa, preocupação. Bem, seu Joaquim pigarreou, percebendo a tensão estranha no ar. Helena, termine logo seu serviço e vá para o andar de baixo. Doutor Rafael, se quiser continuar nossa visita... Na verdade, Rafael interrompeu, eu gostaria de conversar com Helena. Se ela puder, é claro. Helena não sabia se queria rir ou chorar. Seu Joaquim ficou visivelmente desconfortável, mas não podia negar nada a um cliente milionário. Depois de alguns pigarreios nervosos, ele saiu resmungando sobre profissionalismo. Rafael esperou a porta se fechar, então se virou para Helena com uma expressão intensa. Você trabalha aqui, ele disse como uma constatação que estava processando. Trabalho, Helena respondeu sem conseguir olhar diretamente para ele. Sou da equipe de limpeza. Silêncio pesado pairou no ar entre eles. Helena, Rafael começou, a voz mais suave. Você trabalha aqui. Trabalho. Ela repetiu, finalmente o enfrentando com uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Sou faxineira. Limpo o banheiro, esfrego o chão, esvazio lixeira. Essa é minha vida. As palavras saíram carregadas de uma amargura que ela não conseguiu esconder. Agora você já sabe. Ela continuou, cruzando os braços defensivamente. Sabe exatamente quem eu sou. Uma mulher pobre que mora num apartamento minúsculo e mal tem dinheiro para comida decente. Bem diferente do que você imaginou, né? Helena, Rafael disse, mas ela o interrompeu. Você viu uma mulher com criança no ônibus e sentiu pena. Ajudou porque achou bonitinho, como quem dá esmola para mendigo. Mas agora que descobriu quem eu realmente sou... Para, Rafael disse firme, interrompendo com autoridade que ela nunca havia escutado. Para com isso agora mesmo. Helena ficou surpresa com o tom, mas também notou que ele não parecia estar se afastando. Pelo contrário, parecia frustrado. Você acha que eu te ajudei por pena? Ele continuou, os olhos escuros brilhando intensamente. Acha que eu te tratei bem porque achei bonitinho ver uma mãe solteira em dificuldades? Não foi? Helena desafiou, mesmo sentindo que talvez estivesse sendo injusta. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado, caminhando alguns passos antes de se virar novamente. Helena, meu carro quebrou naquele dia. Ele disse finalmente, com honestidade crua. Eu nunca ando de ônibus. Tenho motorista particular, 3 carros diferentes, helicóptero quando preciso. Mas naquele dia específico, decidi dispensar o Júlio e dirigir sozinho. Ele parou, olhando pela janela como se revivendo a memória. Queria um momento para pensar, ficar sozinho com meus pensamentos, sem ninguém perguntando se estava tudo bem. Queria dirigir e refletir sobre a vida, mas o carro pifou completamente. O motor fundiu. E, para completar, meu celular descarregou. Helena escutava em silêncio, começando a entender. Eu estava completamente perdido. Rafael continuou, a voz mais baixa. Não tinha como ligar para o Júlio, nem para Guincho, nem para ninguém. Pela primeira vez na vida adulta, me vi na mesma situação em que milhões de pessoas vivem todo dia.
dependendo do transporte público. Ele se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu estava nervoso e irritado, fora da minha zona de conforto. Nunca havia pegado ônibus desde que saí da pobreza. Não sabia nem como pagar a passagem. Tive que perguntar para o motorista. E então você entrou naquele ônibus com Gabriel? Rafael parou, respirou fundo. Quando vi você sendo julgada por todas aquelas pessoas, sendo tratada com desprezo, eu me lembrei de algo que havia esquecido há muito tempo. De como é ser vulnerável. De como é precisar de ajuda e não ter ninguém. A voz dele ficou quase um sussurro. Minha mãe foi exatamente como você, Helena. Mãe solteira, trabalhava como doméstica, me criou sozinha num barraco de madeira na periferia. Eu cresci vendo ela ser humilhada, diminuída, tratada como se não valesse nada, só porque era pobre. Uma emoção inesperada se mexeu no peito de Helena. Rafael não estava falando como um rico condescendente. Estava falando como alguém que realmente entendia. Quando consegui dinheiro, quando os negócios deram certo, prometi que nunca esqueceria de onde vim. Ele continuou, voz embargada. Mas eu esqueci, Helena. Fiquei rico, poderoso, rodeado de pessoas que só me falam o que quero ouvir. Perdi o contato com a realidade. Até aquela noite no ônibus. Quando vi você com Gabriel, foi como voltar no tempo 20 anos e ver minha mãe comigo. A mesma força, a mesma dignidade, a mesma luta diária para sobreviver. A mesma forma de proteger a criança do julgamento dos outros. Rafael se aproximou ainda mais, pegando as mãos calejadas dela entre as suas macias. Eu não te ajudei por pena, Helena. Te ajudei porque reconheci em você uma força que eu havia perdido. Uma dignidade que havia esquecido que existia. E você não sabe, mas naquela noite você salvou minha vida também. Como assim? Ela perguntou, voz tremendo. Porque me lembrou de quem eu realmente sou por baixo de toda essa riqueza. Rafael respondeu com sinceridade total. E me lembrou para que serve todo esse dinheiro, se não for para honrar a memória da minha mãe ajudando pessoas como você, como nós éramos. Helena ficou olhando para Rafael sem conseguir formar uma frase. As palavras dele haviam tocado num lugar muito fundo do coração, num lugar machucado há tanto tempo que ela quase havia esquecido que existia. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Rafael, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Deixa eu terminar, por favor, ele disse, se levantando e caminhando até a janela. Eu não vim aqui só procurando empresa de limpeza. Vim porque estou abrindo um centro de apoio integral a mães solteiras. O coração de Helena acelerou. Vai ter creche especializada, treinamento profissional, assistência jurídica gratuita, programa de moradia temporária, apoio psicológico, tudo que eu queria que minha mãe tivesse tido quando precisou. Ela mal conseguia respirar direito. O projeto está quase pronto, tenho o prédio, o dinheiro, uma equipe de profissionais, mas me falta a peça mais importante. Rafael continuou se virando para ela. Preciso de alguém para coordenar tudo. Alguém que entenda realmente pelo que essas mulheres passam. Ele parou, respirou fundo. Preciso de alguém que tenha vivido na pele a luta diária de ser mãe solo, que saiba o que é acordar sem saber se vai ter dinheiro para comida, que entenda o que essas mulheres sentem quando são julgadas. Preciso de alguém que tenha a força que você tem. Helena estava em choque completo. Quero que você seja minha coordenadora geral, Helena, Rafael disse, olhando diretamente nos olhos dela. Quero que transforme esse centro numa coisa real, que realmente funcione. Porque você sabe, melhor que qualquer especialista, o que essas mulheres precisam. Coordenadora geral? Ela, que mal havia terminado o ensino médio trabalhando à noite, que nunca havia gerenciado nada além da própria sobrevivência? Eu não sei nada sobre gerenciar projetos sociais, ela disse, voz pequena. Só sei limpar, cuidar de criança, me virar como posso. Exatamente, Rafael disse com um sorriso que chegava aos olhos. Você sabe se virar. Sabe resolver problemas impossíveis com recursos inexistentes. Sabe fazer milagre todo dia só para sobreviver. Sabe o que é realmente importante. Você está falando sério? Helena perguntou, ainda processando tudo. Completamente sério, ele confirmou sem hesitar. Salário de R$ 8.000 para começar, com revisão a cada 6 meses. Plano de saúde completo para você e Gabriel, vale alimentação, auxílio transporte, carro da empresa. Helena sentiu as pernas bambas. R$ 8.000?
Era mais do que ela ganhava em mais de um ano. E a creche do centro vai ser uma das melhores da cidade, Rafael acrescentou. Com pediatra, psicólogo infantil, professores especializados, Gabriel vai poder ficar lá enquanto você trabalha, recebendo educação de qualidade. Era bom demais para ser verdade. Helena havia aprendido que quando algo parecia perfeito assim, geralmente tinha pegadinha escondida. Por que está fazendo isso por mim? Ela perguntou, desconfiança sendo mais forte que esperança. Do nada, você aparece na minha vida e quer mudar tudo. Rafael ficou sério. Porque quando vi você naquele ônibus cuidando do Gabriel sozinha, enfrentando o julgamento com a cabeça erguida, sendo forte quando qualquer um teria desmoronado, eu vi minha mãe. E pensei, se alguém tivesse dado uma oportunidade real para ela, como seria diferente sua vida? A voz dele ficou embargada. Minha mãe morreu trabalhando, Helena. Teve infarto aos 52 anos, limpando o chão de uma casa onde a patroa nem sabia o nome completo dela. Morreu pobre, cansada, sem nunca ter tido chance de mostrar do que era capaz. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. A história era parecida demais com seus próprios medos. Eu não quero que isso aconteça com você, ele disse com determinação férrea. Quero que Gabriel cresça vendo a mãe sendo respeitada, valorizada pelo que realmente é. Uma mulher forte, inteligente, capaz de transformar a vida de centenas de famílias. As lágrimas de Helena começaram a cair. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de um medo profundo sendo finalmente reconhecido. E se eu não conseguir? Ela sussurrou. E se eu decepcionar você? Rafael tocou no ombro dela e disse, impossível. Ele disse com convicção absoluta. Você já provou que consegue qualquer coisa, Helena. Criou um filho sozinha, manteve um emprego, nunca desistiu. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Helena respirou fundo, olhando para o escritório ao redor, depois para os olhos sinceros de Rafael. E pela primeira vez em anos, permitiu que a esperança florescesse. Eu aceito, ela sussurrou. 4 meses depois, Helena mal conseguia acreditar na transformação. O Centro Mães Guerreiras estava funcionando em pleno vapor, atendendo 30 famílias, e ela havia descoberto que tinha talento natural para organizar, para conversar com mulheres desesperadas, para encontrar soluções práticas para os problemas mais complicados. Seu escritório era pequeno, mas aconchegante, com janela para o pátio onde Gabriel brincava com outras crianças na melhor creche que já havia frequentado. As paredes estavam cheias de desenhos que as crianças faziam para ela, e Helena ainda se beliscava às vezes. Havia descoberto habilidade impressionante para entender exatamente o que cada mulher precisava. Quando Dona Rosa chegou com 3 filhos sem ter onde morar, Helena não só conseguiu vaga no programa habitacional, como ajudou ela a se inscrever num curso de cozinheira. Hoje Rosa trabalhava no refeitório do próprio centro. Quando Carla apareceu machucada e com medo do ex-marido, Helena a acompanhou na delegacia, ajudou com os papéis da medida protetiva, e hoje Carla estava fazendo curso técnico em enfermagem. Rafael aparecia no centro quase todo dia, oficialmente para acompanhar o andamento do projeto. Mas Helena suspeitava que ele arrumava desculpas para passar mais tempo por ali. E ela não se importava nem um pouco. A relação entre eles havia mudado completamente nesses meses. Não eram mais a faxineira e o patrão, nem a mulher pobre e o homem rico. Eram parceiros num projeto que estava mudando vidas e, aos poucos, estavam se tornando algo mais. Rafael nunca havia tentado nada romântico. Nunca insinuou nada inadequado. Nunca fez pressão. Mas os olhares estavam ficando mais demorados, os sorrisos mais significativos, as conversas se estendendo muito além do horário. Havia uma tensão boa no ar, carregada de possibilidades. Numa tarde de sexta-feira, Helena estava organizando relatórios quando Rafael apareceu na porta com um sorriso misterioso. Preciso te mostrar uma coisa, ele disse estendendo a mão. Vem comigo. Helena olhou, desconfiada. Que coisa? Surpresa, Rafael disse, os olhos brilhando com malícia que ela estava aprendendo a reconhecer. Confia em mim? Helena respirou fundo. Confiar ainda era difícil, mesmo depois de tudo que Rafael havia feito. Mas aos poucos estava aprendendo a baixar a guarda. Confio, ela disse, pegando na mão dele. Rafael a levou até o estacionamento,
onde estava um carro que ela nunca havia visto. Um sedã azul escuro, simples mas bonito, com cheiro de novo. Esse carro é seu, Rafael disse casualmente jogando as chaves na mão dela. Helena quase deixou as chaves caírem. Meu? Como assim, meu? Seu, para você usar para levar Gabriel nos lugares, para ter independência. Rafael explicou, sorrindo da cara de choque dela. Tá no seu nome, documentação em dia, seguro pago por 1 ano. Helena ficou olhando para o carro sem conseguir formar uma frase. Nunca havia imaginado que poderia ter um carro próprio. Rafael, eu não posso aceitar isso. Ela começou. Pode sim, ele interrompeu firmemente. É parte dos benefícios da sua função. Coordenadora geral precisa ter mobilidade para visitar outras unidades quando expandirmos, para representar o projeto em reuniões. Mas Helena sabia que era mais que isso. Era Rafael continuando a cuidar dela discretamente, sem fazer alarde. Obrigada, ela disse simplesmente, porque não tinha palavras para expressar o que estava sentindo. Agora vem cá que tem mais uma coisa, Rafael disse abrindo a porta traseira. No banco de trás estava Gabriel, com um sorriso enorme segurando um ursinho de pelúcia novo. Mamãe! Ele gritou pulando para fora e se jogando nos braços dela. O tio Rafael comprou carrinho novo para mim. E olha meu ursinho. Helena olhou para Rafael que estava encostado no carro com um sorriso meio sem graça e sentiu o coração derreter. Tio Rafael? Ela perguntou, rindo. Ideia dele, Rafael disse apontando para Gabriel. Falei que podia me chamar só de Rafael, mas ele insiste no tio. Gabriel se aconchegou no colo de Helena. Tio Rafael é nosso amigo especial, né, mamãe? Ele disse, olhando entre os dois com aquela percepção assustadora de criança. Ele gosta da gente. É sim, meu amor. Helena respondeu, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Nosso amigo muito especial. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se permitiu pensar que talvez sua vida pudesse ter um final feliz de verdade. A festa de inauguração oficial do centro estava sendo um sucesso absoluto. O salão estava cheio de mulheres que haviam sido ajudadas pelo projeto, crianças correndo pelo pátio, autoridades elogiando a iniciativa, jornalistas fazendo matérias. Helena circulava entre os convidados com uma desenvoltura que ela não sabia que possuía, explicando o funcionamento, apresentando as beneficiárias, organizando tudo com eficiência impressionante. Estava usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Rafael havia insistido em comprar, argumentando que era roupa de trabalho para eventos oficiais. Os cabelos estavam soltos pela primeira vez em meses, brilhando na luz dourada da tarde, e ela sorria de um jeito que transformava o rosto inteiro. Rafael ficava num canto mais afastado, observando Helena trabalhar, o peito inchado de orgulho que nem tentava disfarçar. Ela estava radiante, completamente no controle, falando com desenvoltura sobre índices de reinserção social e metodologias de acompanhamento como se tivesse nascido para isso. Ela é incrível, não é? Uma voz disse ao lado dele. Rafael se virou e viu Dona Conceição, uma das primeiras mulheres ajudadas pelo centro. Ela estava com a filha pequena no colo, as duas arrumadas e sorrindo, completamente transformadas. É mesmo, Rafael concordou, sem conseguir tirar os olhos de Helena. Ela é especial. Especial é pouco, Dona Conceição riu. Essa mulher literalmente salvou minha vida. Quando cheguei aqui há 3 meses, estava morando na rua com a pequena, sem emprego, sem documentos, sem esperança. Helena não só me deu abrigo e ajudou a arrumar trabalho, me devolveu a dignidade. Rafael escutava emocionado. Sabia que Helena estava fazendo trabalho incrível, mas ainda se surpreendia com os relatos diretos. E sabe o que é mais impressionante? Dona Conceição continuou. Ela faz tudo isso sem nunca fazer a gente se sentir diminuída. Trata todo mundo como igual, como família, porque ela sabe na pele o que é passar por isso. Nesse momento, Gabriel apareceu correndo e se agarrou na perna de Rafael. Tio Rafael! O menino gritou eufórico. Vem ver o que eu fiz! Gabriel puxou Rafael até uma mesa com exposição de desenhos das crianças da creche. O desenho de Gabriel mostrava 3 figuras coloridas de mãos dadas. Uma mulher de cabelo comprido, um homem alto e uma criança pequena, todos sorrindo. Essa é a mamãe. Esse é você e esse sou eu.
Gabriel explicou orgulhoso, apontando para cada figura. Somos uma família feliz. Rafael sentiu o peito apertar de emoção tão forte que por um momento não conseguiu respirar. Olhou em volta e viu Helena se aproximando, com o mesmo sorriso radiante. Gabriel, que desenho lindo! Ela disse, se abaixando na altura do filho. Você caprichou mesmo. É nossa família, mamãe. Gabriel repetiu sério. Você, eu e o tio Rafael somos família, né? Helena levantou os olhos e encontrou o olhar de Rafael. Havia algo diferente ali, uma intensidade que ela nunca havia visto, que fez o coração disparar. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade quase palpável. Gabriel, vai brincar com as outras crianças no pátio. Helena disse suavemente, sem tirar os olhos de Rafael. Mamãe precisa conversar com o tio Rafael um minutinho. O menino saiu correndo, e Helena ficou de pé, de frente para Rafael. Eles estavam num canto mais reservado, meio protegidos da vista dos outros por uma coluna decorada com flores. Helena. Rafael começou, voz rouca de emoção que não conseguia mais esconder. Eu sei. Ela interrompeu baixinho, dando um passo na direção dele. Eu também sinto. Rafael diminuiu a distância até ficarem tão próximos que Helena conseguia sentir o calor do corpo dele, o perfume misturado com o cheiro que era só dele. Desde aquela noite no ônibus, ele sussurrou, voz mal passando de um murmúrio. Eu não consigo parar de pensar em você. Rafael, Helena disse, mas as palavras se perderam quando ele tocou o rosto dela com delicadeza infinita. Posso te beijar? Ele perguntou, os olhos escuros brilhando com intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Em resposta, Helena se aproximou ainda mais, fechando os olhos e levantando o rosto. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, e a beijou. Foi um beijo lento, cheio de ternura, de todos os sentimentos guardados durante meses. Helena sentiu as pernas bambas, o mundo girando como se estivesse flutuando. Quando se separaram, estavam ambos ofegantes. Eu te amo, Rafael disse sem hesitar, encostando a testa na dela. Te amo desde aquela primeira noite. Eu também te amo, Helena respondeu, e pela primeira vez, as palavras saíram naturais, sem medo, sem dúvida. Eles ficaram assim, abraçados, alheios à festa ao redor, até Gabriel aparecer correndo com a curiosidade de criança que sente quando algo importante acontece. Vocês estão namorando? O menino perguntou com franqueza desarmante. Helena e Rafael riram sem se soltar. Estamos sim, Rafael respondeu pegando Gabriel no colo. Você se importa? Gabriel pensou por alguns segundos, com a seriedade de criança tomando decisão importante. Não, ele disse finalmente sorrindo. Mas agora vocês vão ter que me dar um irmãozinho. Helena ficou vermelha até a raiz dos cabelos e Rafael gargalhou, apertando os dois num abraço. Vamos com calma, pequeno, ele disse olhando para Helena com amor tão intenso que ela sentiu o coração quase parar. Uma coisa de cada vez. Mas olhando para Helena, Rafael sabia que queria tudo com ela. Não só o amor, mas uma família de verdade, filhos, uma vida inteira construindo algo sólido e duradouro. 2 anos depois, o Centro Mães Guerreiras havia se transformado num modelo nacional. Helena havia sido convidada para palestras em outras cidades. O projeto recebeu prêmios de responsabilidade social e, mais importante, mais de 300 famílias haviam sido transformadas. Helena e Rafael estavam numa relação sólida e feliz. Ele praticamente morava no apartamento que havia alugado para ela num bairro melhor. Gabriel o chamava de pai sem perceber, e os três eram uma família em tudo, menos no papel. Numa manhã de sábado ensolarada, Rafael apareceu com uma proposta diferente. Vamos passear, ele disse pegando Gabriel no colo. Aonde? Helena perguntou desconfiada do sorriso misterioso. Surpresa, Rafael respondeu, como sempre fazia quando estava tramando algo especial. Foram até um parque natural nas colinas nos arredores da cidade, um lugar lindo que Helena não conhecia, com muito verde, trilhas bem cuidadas, um lago pequeno e vista incrível da cidade se estendendo até o horizonte. Gabriel saiu correndo para explorar assim que saíram do carro, e Helena e Rafael ficaram caminhando devagar pelas trilhas, de mãos dadas, aproveitando o ar puro e o sol gostoso. É lindo aqui, Helena comentou, respirando fundo. Como você descobriu esse lugar? Pesquisando,
Rafael disse misteriosamente, apertando a mão dela. Queria encontrar o lugar perfeito para uma ocasião muito especial. Helena ia perguntar que ocasião, mas Rafael parou de andar e se virou para ela com uma expressão que ela nunca havia visto. Nervosa, ansiosa, mas determinada. Helena, ele começou, voz séria, mas carregada de emoção. Esse tempo com você e Gabriel foram os melhores da minha vida inteira. Os meus também, ela respondeu, começando a suspeitar, o coração acelerando. Você me ensinou o que é amor de verdade. Rafael continuou, palavras saindo do coração. Não só amor romântico, mas amor de família. Amor incondicional, amor que transforma e dura. Gabriel me aceitou como pai desde o primeiro dia. Você me aceitou com todos os defeitos. Ele parou. Respirou fundo, como se preparando para mergulhar em águas profundas. Eu quero acordar do seu lado pelo resto da vida. Quero ver Gabriel crescer e se tornar o homem incrível que sei que ele vai ser. Quero ter mais filhos com você. Quero envelhecer junto contigo, construir uma família grande e feliz. Rafael se ajoelhou ali mesmo na trilha, num canteiro natural de flores silvestres, e tirou uma caixinha pequena do bolso. Quando abriu, o anel de diamante brilhou na luz dourada da manhã. Casa comigo, Helena? Ele perguntou, voz embargada de emoção. Aceita ser minha esposa para sempre e para todas as vidas que a gente possa ter? Helena ficou completamente sem ar. Sabia que esse momento podia chegar, mas mesmo assim, a emoção foi avassaladora. Lágrimas começaram a escorrer sem parar, lágrimas de felicidade pura. Rafael, ela conseguiu dizer entre soluços. Papai! Gabriel apareceu correndo do nada, como se tivesse radar para momentos importantes. Por que você está no chão? Rafael riu no meio das próprias lágrimas. Estou pedindo sua mãe em casamento, ele explicou, voz trêmula, perguntando se ela quer que a gente vire uma família de verdade oficial. Gabriel bateu palmas, pulando de alegria. Só quero, ele gritou. Mamãe, fala sim, fala que sim. Helena olhou para Rafael, ainda ajoelhado, segurando o anel, com Gabriel pulando de animação, e sentiu que o coração ia explodir de tanto amor. Sim, ela disse, voz saindo como sussurro emocionado. Sim, eu aceito. Aceito tudo. Você, a família, a vida inteira junto. Rafael se levantou num pulo e colocou o anel no dedo dela. Depois a pegou no colo e a girou no ar enquanto Gabriel ficava pulando em volta, gritando de felicidade. Quando Rafael abaixou Helena, os três se abraçaram forte, formando um círculo perfeito de amor e alegria. Agora somos família para sempre de verdade, Gabriel disse, sério como fazendo juramento solene. Para sempre. Helena e Rafael repetiram ao mesmo tempo, olhando um para o outro com certeza absoluta de que haviam encontrado o amor verdadeiro, aquele que dura para toda a vida. 8 meses depois, na igreja pequena e aconchegante do bairro onde Helena havia crescido, ela caminhava devagar até o altar, num vestido simples, mas lindo, carregando um buquê de flores do campo que cheiravam a primavera e promessas cumpridas. Gabriel ia na frente, todo orgulhoso no terninho azul marinho, levando as alianças numa almofadinha de cetim que segurava como se fosse um tesouro. Rafael estava no altar, chorando abertamente sem se importar com quem estava vendo. Quando Helena chegou perto, ele segurou as mãos dela e sussurrou, Você é a mulher mais linda do universo. Você também está muito bonito. Ela respondeu, rindo no meio das lágrimas de felicidade. A cerimônia foi simples, emocionante, cheia de amor verdadeiro. Quando o padre perguntou se Rafael aceitava Helena como esposa, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, ele respondeu com tanta convicção que todo mundo se emocionou. Aceito, com todo o meu coração, com toda a minha alma, para sempre e para todas as vidas. E quando perguntou se Helena aceitava Rafael como marido, ela olhou nos olhos dele e viu toda a vida linda que iam construir juntos. Aceito, com todo o meu amor, com toda a minha gratidão, para toda a eternidade. Gabriel estava na primeira fileira, aplaudindo antes mesmo do padre falar que podia beijar a noiva. Quando Rafael e Helena se beijaram, selando a união, o menino gritou, Agora eu tenho papai e mamãe para sempre, e vamos ter irmãozinhos. A festa foi no próprio centro Mães Guerreiras, decorado com flores simples e muito amor.
Todas as mulheres que haviam sido ajudadas estavam lá com suas famílias, celebrando não só o casamento, mas a prova viva de que sonhos podem se realizar quando encontramos as pessoas certas no momento certo. Durante a valsa dos noivos, Rafael sussurrou no ouvido de Helena: "Obrigado por ter mudado minha vida naquele ônibus. Obrigada você por ter salvo a minha." Ela respondeu, encostando a cabeça no peito dele. Gabriel, que estava sendo carregado por Dona Conceição, gritou da mesa: "Agora vocês vão me dar quantos irmãozinhos?" A plateia toda riu e Helena ficou vermelha. "Logo vocês vão saber." Rafael gritou de volta, fazendo Helena rir e se esconder no abraço dele. E assim, numa noite estrelada, ao som de música simples e cercados de pessoas que realmente importavam, Helena e Rafael dançaram sua primeira valsa como marido e mulher, sabendo que aquele era só o começo de uma história de amor que duraria para sempre. O Centro Mães Guerreiras continuou crescendo e se espalhando por outras cidades. Helena se tornou referência nacional em projetos sociais, palestrando pelo país inteiro. Rafael descobriu que a maior riqueza que podia ter era o amor de uma família verdadeira. Gabriel ganhou não só um pai, mas 2 irmãozinhos nos anos seguintes, a pequena Sofia e o caçula Miguel. E toda noite, antes de dormir, a família se reunia para agradecer pelo milagre de terem se encontrado naquele ônibus. Numa noite qualquer, quando o destino decidiu que estava na hora de 4 corações solitários se transformarem numa família completa e feliz. E assim, Helena e Rafael provaram que o amor verdadeiro não escolhe classe social, não liga para diferenças de dinheiro, não se importa com obstáculos. O amor verdadeiro simplesmente acontece quando 2 almas estão prontas para se reconhecer e construir juntas um futuro cheio de felicidade, crianças rindo pelo quintal e a certeza doce de que nunca mais vão estar sozinhos. Anos depois, quando Gabriel já era um jovem de 17 anos prestes a entrar na universidade, ele ainda guardava aquele desenho da família que havia feito na festa do centro, e sempre que alguém perguntava como seus pais se conheceram, ele contava com orgulho a história do encontro no ônibus, de como o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, de como a bondade de uma pessoa pode mudar o rumo de uma vida inteira. Sofia, aos 15 anos, sempre dizia que queria ser como a mãe quando crescesse, forte, corajosa, capaz de transformar o mundo uma família de cada vez. Miguel, aos 13, sonhava em ser empresário como o pai, mas do tipo que usa o dinheiro para fazer o bem, para honrar a memória da avó que nunca conheceu, mas que sempre ouviu falar com carinho. O Centro Mães Guerreiras se tornou uma rede nacional com 50 unidades espalhadas pelo Brasil. Helena virou doutora honoris causa por 3 universidades, escreveu 2 livros sobre reinserção social e nunca esqueceu de onde veio. Todo mês, ela fazia questão de voltar ao primeiro centro, de conversar com as mulheres que chegavam desesperadas, de mostrar para elas que sim, era possível recomeçar, que sim, elas eram capazes de muito mais do que imaginavam. Rafael se tornou um dos empresários mais respeitados do país, não pelo dinheiro que tinha, mas pela forma como usava esse dinheiro. Criou uma fundação que levava o nome da mãe dele, Dona Aparecida, e que financiava projetos sociais por todo o Brasil. Mas ele sempre dizia que seu maior sucesso não estava nos negócios. Estava em casa, na mesa de jantar, rodeado pela família que havia construído com tanto amor. E sempre que algum jornalista perguntava qual havia sido o momento mais importante da vida dele, Rafael respondia sem hesitar: "A noite em que meu carro quebrou e eu tive que pegar um ônibus. Foi a noite em que encontrei meu verdadeiro destino." Helena, por sua vez, quando perguntada sobre o segredo do sucesso do centro, sempre sorria e dizia: "O segredo é lembrar que por trás de cada estatística existe uma pessoa, uma história, uma família que merece uma segunda chance. E às vezes tudo que essas pessoas precisam é de alguém que acredite nelas." Mas nas noites mais silenciosas, quando a casa estava em paz e as crianças dormindo, Helena e Rafael gostavam de se sentar na varanda e relembrar aquela primeira noite. Como Gabriel havia chorado no ônibus, como Rafael havia aparecido como um anjo no momento certo, como ela havia dormido no ombro dele, sem nem saber que estava conhecendo o homem da sua vida. "Você acha que ia acontecer de qualquer jeito?" Helena perguntava às vezes.
Você acha que a gente ia se encontrar mesmo se seu carro não tivesse quebrado? Rafael sempre pegava a mão dela, entrelaçando os dedos, e respondia: Eu acho que algumas pessoas nascem para se encontrar, meu amor. Talvez não fosse naquele ônibus, talvez não fosse naquela noite, mas de alguma forma, em algum lugar, nossos caminhos iam se cruzar, porque o que existe entre a gente é maior que o acaso. E olhando para as estrelas no céu, os dois sabiam que era verdade. Que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, que as pessoas certas sempre aparecem na hora certa, e que às vezes os momentos mais difíceis da vida é apenas Deus nos preparando para algo infinitamente melhor. A história deles se espalhou pelo bairro, contada de mãe para filha, de vizinha para vizinha, não como lenda, mas como prova de que coisas boas ainda acontecem para quem menos espera. Anos depois, quando alguém perguntava sobre o segredo deles, Helena sempre ria e dizia: Não tem segredo nenhum. A gente só se encontrou no dia certo, na hora certa, e decidiu não desperdiçar. Rafael completava: E descobrimos que amor de verdade é simples, é querer estar junto mesmo quando a vida aperta. Gabriel, já crescido, sempre finalizava: Meus pais se conheceram porque o carro do papai quebrou. Desde então, ele diz que foi a melhor pane da vida dele. E era isso. Sem grandes filosofias, sem lições de moral. Apenas duas pessoas que se encontraram num momento difícil e decidiram caminhar juntas. Simples assim. Real assim. Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder do amor verdadeiro e das segundas chances que a vida às vezes nos dá quando menos esperamos, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma e renovam nossa fé no ser humano. Porque todo mundo merece um final feliz, e às vezes ele está mais perto do que imaginamos. Até mesmo num simples ônibus, numa noite qualquer, quando menos esperamos, que nossa vida inteira pode mudar com um gesto de bondade. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.